Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 3XE, portanto, Educar, Ensinar e Entreter. E hoje estou aqui com o Jorge Fonseca, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre automações e não só. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho também daquilo que foi o teu percurso e, portanto, um bocadinho a tua história, porque eu sei que és uma pessoa, que és um excelente profissional e nós trocamos muitas vezes opiniões e vou-te pedindo ajuda e vamos falando sobre negócios. E, portanto, tenho toda a certeza que vais ajudar muito aqui a malta também com o teu conhecimento. Portanto, Jorge, conta-nos um bocadinho o teu percurso até aqui, até esta área todas as automações que tu dominas. Boa, obrigado pelo convite estar aqui contigo. Bom, Helder, esta história das automações surgiu um pouco por acaso, né? Por necessidade de precisar de automatizar coisas. Eu comecei o meu percurso quando estava ainda... Eu comecei o meu percurso profissional com 13, 14 anos. Foi quando o meu pai disse: olha, Jorge, agora nós temos um restaurante, comprei aqui um restaurante em Sintra, então tu agora vais para lá trabalhar nos verões, né? Pois, tem que ser, não é? Eu queria ir para a praia, né? Os meus irmãos iam para a praia e eu ia trabalhar. Mas pronto. E então começou um pouco daí e eu sempre tive, pronto, um grande exemplo em casa, vários exemplos em casa e na minha família e tudo mais. Sou uma família muito empreendedora e então sempre vi coisas a acontecerem, não é? E então depois eu comecei a trabalhar no restaurante, trabalhei como segurança no prédio porque fazia as férias de agosto de segurança lá do escritório. E davas mocada no pessoal, ou não? Não. Mas foi engraçado porque eu lembro-me de chegar lá e então como é que faz este trabalho? Ele disse-me, fazes isto e depois àquela hora vais fazer não sei o quê e tal. E eu, pronto, ok. E eu chegava lá e depois comecei a pensar, olha, se calhar fazia sentido fazer isto, Então eu lembro-me de lhe deixar no final de agosto uma pastinha pequenina com 3 ou 4 folhas com os procedimentos todos detalhados de como é que se devia fazer as coisas. Estás a ver? Com 13, não vai 14 aparecer anos, outro. Não, já foi mais velho, já tinha 16. Estás a ver? Já tinhas, já eras um homem. Barba já tinhas, não é? Com certeza. Exato. E então, pronto, surgiu um pouco daí. E eu, depois aos 18 anos, eu falei com os meus pais e disse: olha, pai e mãe, muito obrigado por tudo que deram até agora, eu não quero ir para a faculdade. E eles, o quê? Tu não queres ir para a faculdade? Eu não quero ir para a faculdade, eu quero fazer o mesmo percurso que vocês fizeram, eu quero sair para a rua, criar a minha própria equipa na área comercial, aprender o negócio do zero como toda a gente faz, e se foi bom para vocês e é bom para centenas de pessoas dentro da nossa organização, porque é que não é bom para mim? E acho que vou perder tempo na faculdade. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito autodidata, eu aprendi a fazer sites com 15 anos, aprendi sempre, a ver na internet como é que se fazia as coisas, sempre fui ali mexendo aquele bichinho de aprendizagem que fui fazendo ao longo do tempo, sempre tive isso. Então nunca senti a necessidade de, eu quero, o meu objetivo era ser empresário. Eu para ser empresário não preciso de faculdade, não preciso ir a um curso de gestão. Não é? E então sempre foi essa a visão. E os meus pais disseram, mas tu tens tempo, porque é que tu tens tempo para ir à faculdade e depois se quiseres arrancar, são 3 anos de diferença, tipo, não há problema nenhum. E eu disse, não, eu não quero, esse é o meu caminho que eu quero fazer. E eles lá aceitaram, não é? Mas depois tive um acidente de avião e tive um acidente de avião, parti os 2 pés, tipo... Essa depois vais ter que contar mais à frente, que isto é uma história absolutamente incrível, não é? Ou seja, aquilo que te aconteceu foi absurdo e o facto de estás aqui hoje connosco é um autêntico milagre, não é? Sim. Mas mais à frente tu contas já isso. E ia-te só fazer uma pergunta, Jorge, não te quero interromper, mas ainda estou em enquadro. Como é que os teus pais reagiram? Porque eu pergunto, ou seja, nós como pais queremos sempre o melhor para os nossos filhos, não é? E muitas vezes pensamos que a formação académica de alguma forma será um contributo positivo para o progresso, não é? Para a carreira dos nossos filhos. Como é que os teus pais reagiram quando tu disseste? Foi tipo fácil ou para eles tipo, ok, pronto, o Jorge não quer, está tudo certo? Ou, Jorge, não queres? Pensa lá 2 vezes, para a semana a gente fala. Insistiram ou tipo deram-te carta branca? Ok, é mesmo isso que queres fazer? E siga. Como é que isso foi? Nós em família, sempre que temos conversas sérias, nós nos juntamos no salão, numa sala que nós temos não tem televisão, e então a gente junta-se e falamos abertamente sobre as coisas, não é? E aqueles que eles me disseram, eu já foi há muitos anos atrás, não é? Mas aquilo que me lembro é que eles me disseram, tipo, olha, tivemos uma conversa natural sobre a coisa, Jorge, tu tens tempo, porque é que tu não vais à faculdade? Podes perfeitamente ir à faculdade e mais tarde, se quiseres envergar pela oportunidade que nós temos dentro da organização, poderás fazer isso. E então foi uma conversa, não houve drama, não houve aquelas, às vezes algumas famílias, berros para trás e para a frente, não é? Não estou a dizer que nunca aconteceu isso, mas qualquer família faz parte, não é? Mas eu digo que neste caso foi uma conversa super aberta sobre as coisas e pronto, lembro que temos falado dessa situação e eu disse, não, eu estou afincado, a minha mente está definida e tipo, eu quero mesmo me envergar por aí. E o objetivo era, eu ia fazer uma viagem de Interrail, não é? Em setembro e depois começava em agosto, aí começava em outubro. E pronto, aí lá está, depois tive o acidente e não deu.
Os planos mudaram. Pois, não é? É normal, não é? Com aquilo que se passou. E queres falar agora do acidente e depois, se calhar, vamos um bocadinho mais ao futuro e ao presente também, para as pessoas Sim. saberem o que é que te faz, e, ou seja, o que é que te levou desta toda a experiência que tu tens com a parte de negócios, não é? Porque vens também de uma família de empreendedores Uhum. e acredito que isso também, de alguma forma, pode ser uma influência muito positiva, porque vendo os exemplos que tens em casa, não é? Com o pai empreendedor, enfim, com a mãe empreendedora também, no fundo acabas por ser contaminado com aquele bichinho do empreendedorismo, não é? As conversas à mesa, não é? Tudo isso vai gerando o seu impacto, não é? Mas, calhar, antes de irmos aí, queres falar da questão do acidente? Porque eu acho que é, de facto, uma história inacreditável. Quando contaste a primeira vez eu fiquei boquiaberto. Eu, ui, como é que isto é possível? Até acho que era assim uma história fantástica para o pessoal conhecer, se não te importares, se for uma Sim, coisa sim, que tranquilo. sentes à vontade. Sim, o meu pai é piloto por hobby e então sempre fez questão de nos ensinar, sempre levou-nos a voar e tudo mais, aviões pequeninos. Então, quando nós começámos a voar com o meu pai, ele sempre fez questão de nos ensinar como pilotar o avião, porque esses aviões pequeninos normalmente é só um piloto e depois a pessoa vai ao lado e não sabe pilotar o avião, né? Exato, se tem E algum então- acidente, não é? Ou sente mal, não é? Exato, se a pessoa se sente mal, e sempre foi essa a lógica do meu pai. E bem, né? Que foi: olha, se eu tiver um infarto ou qualquer coisa, uma pessoa nunca sabe o que é que pode acontecer. Então, se eu tiver um infarto ou qualquer coisa se acontecer, pelo menos vocês estão capacitados para operar os rádios, pegar um avião, aterrar o avião e tudo mais. E então nós, lembro-me, por exemplo, fazer um voo a solo na formação de aviação. E depois também estava a fazer a formação nessa altura. Na formação de aviação existe um momento em que tu fazes um solo, ok? Tu voas sozinho durante o período de formação. E então eu lembro de ter feito esse solo com o meu pai, mas o meu pai dentro do avião, mas fizemos a inspeção toda de como é que se... Pronto, pré-inspeção, pre-flight inspection, é o que se diz. Toda a parte de inspeção dentro do avião, ligar os motores, tudo, mas o meu pai estava caladinho, sentado ao lado a ver, se obviamente se a gente fosse fazer alguma coisa errada, ele estava lá para intervir, mas levantámos voo, tipo, a comunicação na rádio, aterrámos e tudo mais. E pronto, e sozinhos, com o meu pai lá ao lado, porque era obrigatório por lei, o meu pai não é instrutor, mas pronto. Isto também com 16 anos, para aí. 16 a 17 anos, sim. Aliás, nos Estados Unidos tu podes tirar o brevet com 16 anos. Uau, yeah. não podes ver, mas podes tirar o Exato. Pronto, então sempre andámos muito neste mundo da aviação e tudo mais. E então eu fui com um senhor, com um piloto, pronto, ele é dono do avião, era um amigo lá de família e tudo mais, lá do aeródromo onde nós pilotávamos. E então fui com ele e o meu pai foi com o meu irmão noutro avião. E infelizmente nós fizemos uma passagem baixa numa zona e era ele que ia a pilotar. Eu não pilotava o avião de outros, né? Mas ele ia aqui a pilotar e fomos contra umas árvores. E então ele infelizmente não se safou, né? Ficou dentro do avião. Pá, o avião diz que pegou fogo. Eu tenho memória, eu tenho flash, assim, ou seja, não tenho... A minha memória está um bocado... Eu tenho flash do que aconteceu. Eu lembro-me de estar a ouvir tipo madeira a crepitar e tudo mais. E eu consegui sair do avião. Até hoje não sei como. Saí do avião porque o meu irmão e o meu pai vinham mais atrás num avião. Nós vínhamos em comunicação com a rádio e depois perceberam, tipo, olha, eles deixaram de responder. E quando se aproximaram mais de onde a zona onde nós estávamos, nós íamos aterrar lá numa pista pequenina, quando estávamos perto dessa pista, eles começaram a ver fumo. Então começaram a sobrevoar a zona e viram, bem, o avião está no chão. Então, Mayday, logo. Houve um avião da TAP, se não falha a memória. Isto depois de ver os relatórios, eu digo isto porque li os relatórios e tudo mais, né? Eu não me lembro nada disto, né? O avião da TAP fez o relay para Lisboa e pronto, depois mandaram helicópteros e tudo mais, porque o meu irmão depois foi lá a correr, ficaram 2-3 km para aí da zona onde o avião estava no chão, né? O meu irmão foi lá a correr, foi das primeiras pessoas a chegar, ele e mais um outro senhor, e diz que pronto, o avião estava todo a arder, eu estava para aí a 2-3 metros do avião e a rastejar, e eles puxaram depois o resto do caminho. E o meu irmão diz que viu uma árvore a pegar fogo assim, que era no verão, né? Foi em agosto. E então, pronto. E depois deu asa que eu parti os 2 pés, tive queimaduras de 2º grau, levaram-me para Lisboa. Tive 2 meses internado no hospital, na unidade de queimados, na ortopedia. Tive que esperar até a minha pele ficasse melhor para poder ser operado aos 2 pés que parti. E então, nessa altura, lá mesmo no hospital, os médicos diziam, pá, se calhar tu vais andar um bocado coxo, se calhar vai demorar muito mais tempo a tua recuperação e tudo mais. E eu já sabia, pá, eu não vou poder sair para a rua para aprender a área comercial, em que andamos muito. Isto vai demorar muito tempo até que eu possa fazer isso, né? E então, mesmo na faculdade, eu candidatei-me à 3ª fase da faculdade, no hospital, candidatei-me à 3ª fase da faculdade, que entrei em gestão de empresas no ISCTE. E pronto, daí a minha vida, afinal, eu ia para a faculdade, acabei indo para a faculdade. E pronto, e foi isso que aconteceu, né? Então foi muitos meses de recuperação, muitos meses a fazer fisioterapia,
várias operações. Eu não pude ir ao primeiro semestre da faculdade, porque estava ainda em recuperação e tudo mais, e comecei no segundo semestre para a faculdade e ia de cadeira de rodas. Apanhava um táxi todos os dias, que também era perto, era só subir uma rua. Apanhava o táxi, ele deixava-me lá na faculdade, ia com a cadeira de rodas até lá. E aí também é curioso, não tem nada a ver com isto, mas eu comecei a perceber tipo, a falta de mobilidade que existe para pessoas com locomoção limitada, não é? Que anda numa cadeira de rodas ou o que for. Eu para ir de uma ponte, imagina, se eu tivesse uma aula no primeiro andar, eu tinha que ir dar uma volta todo ao prédio inteiro para poder apanhar o elevador, para subir, para depois dar a volta outra vez para voltar para ir para a sala de aula, enquanto que os meus colegas subiam umas escadas, né? Agora imagina alguém que vive assim, né? Eu estava assim temporariamente, né? Mas pronto, foi uma recuperação, era o caminho que tinha que se fazer e pronto, e era o que não havia hipótese, né? Uma pergunta que acho que é pertinente: o que é que se tira positivo, não é, de um acidente desses, que é uma experiência traumatizante, não é? Tinhas 16 anos? Tinha 18 já. 18 anos. Estavas na flor da idade, portanto, numa fase em que queres explorar tudo e mais alguma coisa, não é? O mundo é todo teu. O que é que tu tiras de positivo de uma experiência tão negativa destas? Bom, número 1, eu tive um apoio familiar brutal, então tenho uma família incrível, não é? E isso ajuda bastante. Tipo, enquanto estava lá, estava com uma atitude positiva. Acho que chorei 2 vezes, uma porque estava cheio de dores e a segunda foi tipo, pá, porque é que eu estou aqui? Porque é que isto me aconteceu? Estava sozinho no hospital, estava farto de lá estar, não é? Mas depois houve uma fase, andava aí com uma atitude não muito positiva em casa, porque já estava farto, já não podia estar, e a minha família sofreu um bocado com isso. Frustração, não é? Exato, depois falaram comigo: Jorge, pá, não podes estar assim, tipo, não. Como é que é? Não é fácil, não E é? eu, pois, ok. Faz sentido, né? Mas depois aquilo que eu penso é de algo que é extremamente positivo, é que todas as outras coisas que aconteceram depois na minha vida, de se calhar menos positivas, que acontece na vida de qualquer pessoa, é muito mais fácil de relativizar, estás a ver? Porque, eu já passei por isto, isto é fácil. Isto é pinente, estás a ver? E eu acredito que já passou outras coisas com outras pessoas dentro da minha família e tudo mais, em que vou logo, não, vamos resolver, tipo, bora. Já passei por isso, já sei o que é que aconteceu e então não há outra hipótese senão o caminho ir para a frente, bora lá atacar as coisas e resolver, não é? Então isso acaba por dar-te um estofo brutal, porque também de certa forma eu acho que trabalhei bastante com a minha família e tudo mais, a parte mental e tudo mais, de perceber, pá, eu não culpo a pessoa que ia pilotar o avião. Exato, Pá, aconteceu, tipo, ele foi o culpado, efetivamente, do acidente, mas eu nunca senti aquele rancor, pá, esta pessoa é terrível e não sei o quê. Pá, não, tipo, foi tipo, olha, isto aconteceu, temos que resolver, temos que responsabilizar as pessoas pelas coisas que aconteceram, mas não é tipo, não senti aquela mágoa, né? E também nunca senti medo de voltar a voar. Já voei outra vez e nunca tive aquele medo. Há pessoas que têm esse medo e têm que trabalhar para poder superar esses medos, e existem pessoas especialistas para isso, né? Mas o que eu senti foi, pá, eu consegui trabalhar bem essa situação e hoje sou muito mais forte por causa de ter passado essa situação, por ter vivido esses momentos menos fáceis, né? Sim, e percebo perfeitamente, porque não é nada fácil, não é? Mas é curioso que, por aquilo que eu estou a perceber, é que me estás a dizer, não é? E é uma experiência, claro, que poucas pessoas vão passar na vida, não é? Ou seja, caíste de avião e sobreviveste, que é uma coisa incrível. E por aquilo que eu estou a perceber, tu também transportaste essa aprendizagem, não é? E conseguiste relativizar as coisas na tua vida. E de que forma é que isso te ajudou a superar? Porque acredito, nos negócios traz também os teus momentos de frustração, a dizer, pá, porra, isto não está a correr como eu quero, as coisas não são assim, ou aquilo que eu implementei, se calhar quero ter os resultados que não estão a acontecer neste momento. Enfim, acho que é uma experiência que todos nós passamos. Tu também transportaste essa experiência de relativizar as coisas para os negócios, ou sentes que isso não afetou a tua visão dos negócios e de alguma forma até acaba por ter o efeito oposto, ou seja, seres ainda mais exigente no negócio do que na vida em geral? Eu não sei muito, não me lembro como é que era a minha visão dos negócios na altura, porque também estava a começar, não é? Ou seja, a minha experiência laboral era limitada, apesar de ter começado a trabalhar aos 13 anos e tudo mais. Mas aquilo que eu vejo ao longo dos anos, mesmo pós o acidente, eu consigo processar melhor e tentar perceber de onde é que está a vir a frustração. Ou seja, é normal a gente às vezes sentir frustração. Eu costumo dizer, nós às vezes queremos que as coisas, a curto prazo, nós achamos que as coisas vão acontecer mais rápido do que acontecem, e a longo prazo é ao contrário. Achamos que a longo prazo parece que as coisas, isto não vai demorar muito tempo, mas não, a quantidade de coisas que a gente consegue fazer a longo prazo é brutal, e nós não temos essa noção, não é? E então às vezes é isso, é tentar perceber, ok, eu estou a sentir frustrado porque eu quero que as coisas avancem mais depressa,
mas a gente consegue perceber, ou pelo menos eu consigo perceber melhor nos dias de hoje, de onde é que está a vir essa frustração e conseguir relativizar também se efetivamente é algo que está dentro do meu controle, não está dentro do meu controle, será que as pessoas estão à minha volta, conseguir perceber melhor de onde é que está a fonte do problema e tentar resolver a fonte do problema e não o sintoma, percebes? E então acaba por é isso que eu sinto nos dias de hoje. E isso, eu acho que acabo por trazer isso em todas as vertentes da minha vida, quer a minha vida profissional, familiar, as amizades que eu tenho e tudo mais, acabamos por é algo que está sempre presente, então não consigo fazer essa separação. Uma aprendizagem de um sítio aplica-se noutro. Ou seja, basicamente também tu consideras-te uma pessoa objetiva, portanto, em termos da. Porque aqui eu acredito que o momento de diagnóstico, não é? É muito importante. Estavas a falar, ok, eu estou a ver a consequência, mas agora tenho que ir à causa, não é? De que forma é que a tua capacidade, ou mais ou menos capacidade que um empreendedor possa ter, do ponto de vista diagnóstico, possa fazer a diferença na vida do negócio e também na vida normal de uma pessoa, não é? De forma é que tu vês que, ou seja, se tu hoje tivesses menos capacidade de diagnóstico ou mais, que resultados é que achas que isso iria imprimir na tua vida? Não sei. Eu não consigo prever o futuro. Sim, exato. Eu não consigo prever o futuro. O que eu sinto é, por exemplo, as minhas capacidades de diagnóstico melhoraram bastante. Porque é algo que tu treinas. É algo que tu consegues aprender, tu consegues ler sobre isso, tu consegues pôr em prática, consegues sentar-te e tentar perceber e processar, ok, porque é que isto está a acontecer desta forma, não é? E eu acredito que se tu não tiveres uma capacidade de diagnóstico, como tu estás a dizer, também acaba por não ser um grande problema. Desde que tu consigas perceber que não tens essa capacidade de diagnóstico e consigas te rodear de pessoas que têm essa capacidade de diagnóstico. Porque nós aqui às vezes tentamos ser tipo super homens, estás a ver? Ou super mulheres e não conseguimos, estás a ver? É completamente impossível, não é? Ser tudo. Mas conseguimos rodear-nos de pessoas que têm essas capacidades, que são melhores do que nós em certas áreas. Temos conseguir ter o self-awareness de perceber que somos seres limitados em certas áreas da nossa vida, não é? E que acaba por ser também, saberes que não tens essa capacidade também é um momento de diagnóstico. Exato. É quase aquela pescadinha rabo na boca, não é? Vamos saber aqui à volta. Mas muito bem. Perfeito. Sabes que a questão do diagnóstico acho que é muito importante. E eu sinto que isso muitas vezes, acho que na vida até, de forma geral, as coisas mais simples são as que produzem muitas vezes mais resultados. E quanto melhor for a base, acho que melhor são os resultados, menos fricção temos em processos com outras pessoas e por aí fora. E perceber a base, saber qual é a origem do problema ou para onde é que nós queremos ir, acho que são momentos mais importantes do que propriamente até às vezes o processo em si. Porque existem muitos caminhos para nós chegarmos ao mesmo objetivo. Agora, se não conseguires perceber o que é que te falta neste momento, é muito difícil de conseguires dizer, eu quero chegar ali, o que é que me falta, porque eu não consigo fazer esse trabalho. Tu também és mentor, não é? Também fazes mentoria da parte de negócio e na questão dos negócios automáticos. Tu sentes que isso é algo que tu consegues de alguma forma ajudar o pessoal que está na tua comunidade, portanto ajudá-los com, pessoal, é por aqui o caminho, o que é que vocês acham, fazer aquele Sim. papel de advogado do diabo? Sentes que isso é algo que faz a diferença? Eu sinto que sim, esta comunidade, né, do negócio automático acaba por ser um protótipo, né, um inicial, porque o meu dia-a-dia, o meu negócio não é esse principal, né, acaba por ser um hobby onde eu disse, ok, deixa-me experimentar esta vertente, este tipo de negócio que é tão diferente do que eu costumo fazer. Mas a verdade é que eu também faço muito, digamos, mentoria, podemos chamar assim, existem muitos nomes para isso, coaching, etc., com as equipas que eu tenho, não? Ou seja, as equipas às vezes também têm lacunas e também estamos lá para tentar ajudar como líderes e tentar perceber, ok, esta pessoa tem esta lacuna, será que essa pessoa consegue superar essa lacuna? Então vamos trabalhar com ela, não é? E acaba por ser, à medida que as organizações vão crescendo, o papel dos líderes acaba por ser um pouco de, ok, como é que eu consigo ajudar esta pessoa a crescer? Como é que eu consigo ajudar esta pessoa a crescer dentro da minha organização? E dentro do negócio automático acaba por ser mais ou menos algo similar, ou seja, o processo de coaching acaba por ser a mesma coisa de vou-te ajudar a crescer, eu estou a ver algo que tu não estás a ver no teu negócio, como eu também tenho mentores e pessoas à minha volta que me ajudam a ver para além daquilo que eu não estou a ver, não é? Porque a gente às vezes andamos sempre assim, andamos ali muito focados numa só coisa, temos umas palas e às vezes precisamos de alguém que nos diga, olha, já pensaste em que isto pode ser feito de outra forma? Estás aí a palavra e tu pensas... Agora que falas nisso. Exato, é brutal, não é? Eu acho que é importante nós termos a humildade de nos rodearmos de pessoas assim, pessoas que nos consigam chegar ao pé de nós e dizerem, olha, Jorge, já pensaste que não estás a fazer isto desta forma?
E eu tento fazer isso não só com pessoas externas, mas também mesmo dentro das nossas equipas. Ou seja, as minhas equipas eu também tento criar um ambiente para que as pessoas também possam chegar até mim e dizer: olha Jorge, se calhar a forma como tu falaste, esta pessoa se calhar não foi boa naquela reunião, se já pensaste se podia ser de outra forma, porque nós também aprendemos, não é? E então eu acho que uma pessoa que vai à nossa frente e que já passou por o caminho acaba por nos ajudar em todos os formatos. Eu costumo dizer, tipo, eu gosto de me rodear de 3 tipos de pessoas. Eu gosto de me rodear de pessoas que estão acima ou que estão onde eu quero estar, ok? E que me podem ajudar a chegar lá. Eu gosto de estar rodeado também de pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, onde nós podemos trocar ideias e trocar desafios, e estamos mais ou menos na mesma fase das nossas vidas. Então andamos ali a trocar, vamos quebrar, digamos, vamos jogar à bola juntos, né? Vamos trocar aqui umas bolas juntos. E depois também ter um terceiro tipo de pessoa, que é pessoas que eu consiga ajudar a subir e que querem estar na posição onde eu estou hoje, e eu consigo ajudar essa pessoa e a pessoa sente-se bem por também ajudar os outros, né? E então eu, pronto, gosto de viver a minha vida nesse formato. Não me lembro qual foi a pergunta original. E ao bocado estavas a falar também que a parte do negócio em si, ou seja, que o negócio automático não é o teu negócio principal, e também estavas a explicar que no fundo começaste a trabalhar com 13, 14 anos num restaurante, então também estiveste a trabalhar como segurança. Pena que me tenhas dado umas lambadas, não, estou a brincar. Em algum velhinho que se portasse mal, era fixe, não, estou a brincar. Mas também trabalhaste com segurança e até nessa altura começou-te a dar aquele formigueiro na questão dos processos. Pá, se calhar pode ser otimizado. Exato. Não é? Se calhar conseguimos mudar isto aqui. Portanto, ou seja, o negócio automático, por aquilo que eu percebi, é quase uma consequência daquilo que é a tua experiência no mundo dos negócios. Quando é que te deu esse clique do género? Epá, se eu fizeste aqui uma coisa à parte, um side project, para testar isto do automatismo, o que é que te levou da empresa em si, ou do projeto onde estavas a trabalhar na altura, a dar o clique para criares um negócio automático? Eu diria que entre o segurança e o acidente, vamos dizer, entre o acidente e o negócio automático, existem uns 14 anos, não é? Entre esse momento A e o momento B, né? O que aconteceu nesse ponto foi, pronto, só para dar uma continuidade à história e fazer a ligação àquilo que estás a perguntar, eu depois efetivamente fui para a faculdade, comecei a estudar a gestão de empresas no ISCTE, e quando deixei de fazer fisioterapia, eu fazia fisioterapia de manhã e à tarde para a faculdade, ok? Quando deixei de fazer fisioterapia, eu já ia para Lisboa todos os dias com o meu pai. Então, em vez de ir para a fisioterapia, comecei a ir para o escritório, fazia tempo para ir, e depois ir para a faculdade à tarde. E então nesse período eu ia ao escritório, estava lá. Eu nunca sou uma pessoa que não gosto de sentir inútil, sempre estou ali à procura sempre de como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso acrescentar valor. Então comecei a fazer perguntas às pessoas que estavam no escritório: o que é que tu fazes, o que é que tu fazes, e tal. E comecei a perceber, se calhar nós na altura tínhamos um site em Flash, eu sabia fazer sites em WordPress porque já tinha feito alguns, e para mim, para outros projetos que eu tive ao longo do tempo, disse: ok, porque é que não faço aqui um site? Ok, agora nós fazemos eventos, porque é que a gente não começa a gravar os eventos e a tirar fotos e não sei o quê? Então, mas nós não estamos nas redes sociais, porquê? Bora estar nas redes sociais. Então comecei a trazer acrescentar valor nessas áreas que nós não tínhamos no grupo, nós não tínhamos ninguém de marketing. Então eu comecei a trabalhar dentro do grupo, especificamente na área de marketing, a fazer tipo de tudo, né? Pau para toda a obra, né? Eu sou o PPTO, né? O pau para toda a obra. A pessoa vou e resolvo, né? Mas comecei efetivamente nessa área de marketing. E depois na faculdade eu senti que estava a perder tempo. Então eu disse: ok, vou congelar a minha matrícula, é assim que se diz, né? Vou congelar a matrícula, vou deixar isto aqui em pausa, e congelei a matrícula no segundo ano. E disse: olha, bem, isto não é para mim, vou enverdar por aqui, por esta via de fazer coisas, não é? Entretanto abri uma empresa de t-shirts também, na altura fazíamos t-shirts com a faculdade, também foi toda uma história, foi muitas aprendizagens daí e tudo mais. Mas neste processo de estar a trabalhar no grupo da minha família, eu comecei a perceber, bem, eu tenho, olha, bora fazer anúncios de Facebook. Ok, como é que eu ligo as leads do Facebook com o CRM? Bem, na altura eu tinha que ir descarregar lá dentro do Business Manager, ou Ad Account, lá como se chamava na altura, tinha de descarregar e importar, não é? Que é bem chato. É bem chato, não é? Agora 3 vezes ao dia, aquilo, por muito que aquilo custe 30 segundos do teu tempo, só o facto de teres que lá ir carregar no botão, estás a ver, é irritante. Super aborrecido. Para que é que eu estou a fazer esta porcaria de tarefa? Exato. Não é? E então foi aí que eu comecei à procura de ferramentas que fizessem isso. Eu falei com alguns programadores, amigos meus: olha, tu fazes-me isto? E ele: faço, mas vai-te custar X. E eu: porra, X é bem dinheiro, meu. Eu tenho dinheiro para isso. Ok, vou resolver de outra forma. Lá encontrei o Zapier na altura, comecei a fazer coisas com o Zapier, o IFTTT, pronto, e depois o Make, e comecei a fazer automações para resolver o meu próprio problema. E essas automações depois foram crescendo, fui fazendo automações mais complexas, e hoje temos centenas de automações a correr nos negócios.
E foi daí que depois surgiu a situação de amigos meus a perguntarem: epá, como é que eu faço esta automação? Como é que eu faço esta automação? E pá, eu já estou farto de malta estar-me a perguntar constantemente porque eu não lhes conseguia ajudar, não tinha tempo para isso, não conseguia arranjar. Eu, para lhes ajudar, isso tinha que lhes explicar como é que se usa a ferramenta, como é que se faz aquilo. Depois fartei-me disso e disse: ok, olha, vou montar aqui um programa para ajudar as pessoas a automatizar os seus negócios. Na altura montei as coisas com o Roberto, entretanto o Roberto decidiu sair do projeto por motivos pessoais, mas na altura juntos começámos a montar o programa, começámos a montar as coisas e tudo mais para tentar ajudar empresários, pessoas, amigos nossos e tudo mais, a poderem automatizar os seus negócios e alavancar os seus negócios usando automações. Então criámos esse tal programa e essa comunidade do negócio automático para ajudar essas pessoas a melhorarem os seus negócios, para não terem que estar a contratar 2, 3 pessoas quando um robô faz o trabalho. Então foi daí que surgiu a situação. Muito bem. E daquilo que tens visto, ou seja, os teus mentorados também no negócio automático, de que forma é que, porque, para já, só esclarecer, quem estiver lá em casa a ouvir ou a ver, portanto, num formato ou outro, estamos a falar o Zapier, o Make, o antigo Integromat, não é? Que agora Sim. é Make, e na malta desse tempo, portanto, são ferramentas no-code, ou seja, basicamente é que nós conseguimos ligar aplicações entre si, executar tarefas entre aplicações, sem necessitar de saber programar. E eu, por mim, falo que sou um nabo, não percebo nada de programação. E quando comecei Somos a trabalhar. Não, tu sabes umas coisas. Não, eu não sei programar. Até hoje não sei programar. Mas, olha, já sabes mais do que eu, garantidamente, que até já me deste umas dicas também, e com APIs e não sei o quê, faz isto e get e post. Portanto, há umas coisas que tu sabes com certeza absoluta, não é? Mas também, depois temos outra questão mais à frente, que tem a ver com o papel do AI na programação e também na articulação com as ferramentas no code. Mas lá chegaremos. Ou seja, considerando que estas ferramentas nós estamos a falar são ferramentas no code, portanto que implicam a pessoa não tem que saber programar para aplicar no seu negócio, que tipo de automações é que tu, de uma forma transversal, recomendarias, por exemplo, para os pequenos negócios utilizarem? De uma forma assim genérica, olha, acho que uma automação deste género faz falta a toda a gente, outra automação deste género, portanto, que tipo de sugestões é que podes dar aí para a malta que nos está a ouvir? Ok, queres uma resposta em 30 segundos ou queres uma resposta de 3 minutos? Tu é que mandas. Ok. Então, um dos grandes desafios que as pessoas têm, ou melhor, a primeira barreira que as pessoas têm e que enfrentam é, número 1, não saberem que existe essa possibilidade de poder-se automatizar coisas. Okay? As pessoas acham que é preciso contratar programadores para fazer automações simples e tudo mais. Essa é a primeira barreira. Uma vez ultrapassada essa barreira, atingimos uma segunda barreira que é: ei, isto é brutal, eu consigo fazer isto, então eu quero automatizar tudo. Não sabem para onde começar, ok? Depois querem automatizar coisas que não são possíveis de ser automatizadas às vezes, ou então querem automatizar coisas que são altamente complexas de serem feitas, então temos de dar 2 passos atrás. Quando na verdade aquela pessoa automatizando só ligando o A com o B já resolve montes de coisas. Então o que eu costumo dizer é: ok, nós temos técnicas de poder calcular o ganho e o custo de automatizar certas coisas. E costumo dizer: ok, vamos fazer uma lista do que é que tu gostarias de automatizar. Gostava de automatizar isto e aquilo. Ok, então destas todas, quanto é que tempo é que tu ocupas a fazer isto? Quanto tempo é que ocupas a fazer aquilo? Tu ou os teus colaboradores? Demora X tempo. Ok, então vamos lá então começar a fazer automatizações. Então se calhar para começares a ter logo o benefício e começar logo a ver valor, se calhar com automatizar, vamos imaginar que tu fazes serviços e as pessoas têm que marcar uma reunião contigo. Ok, vamos criar um cal.com, por exemplo, um Calendly, um link, uma página em que a pessoa possa, já não tem que andar para trás e para a frente para fazer uma marcação de uma reunião. Ok? Tu e as pessoas de fora e a tua equipa já podem ter um link, já sabem, tu já não tens que andar aqui com e-mails para trás e para a frente. Essa automação simples, que qualquer pessoa consegue montar, já começa a poupar tempo, já começa a trabalhar para ti. Ok? E depois eu costumo dizer, há 3 níveis de automações. Ok? Tens o primeiro nível, que é a automação simples, onde eu ligo A com B. Eu levo um dado de um programa para outro programa. O caso dos leads estavas a falar. Por exemplo, leads Facebook para dentro do CRM. Okay? Isso é uma automação simples. Eu acho que as pessoas devem começar por aí. A segunda automação é quando eu pego em dados e levo para vários sítios ou tenho que os transformar. Okay? Então, por exemplo, um marketing automation, onde eu vou fazer a segmentação de leads, onde eu vou fazer, vou mandar e-mail com SMS, com WhatsApp, com coisas que vou ter que transformar dados e tudo mais. Isso é o segundo nível. O terceiro nível é quando a gente começa a criar interfaces de propósito para otimizar o negócio. O que eu quero dizer com isto? Criar uma aplicação própria, porque o negócio opera muito melhor se tiver uma interface muito mais simples do que se for algo que não é consumível. Ou seja, se for um Excel, por exemplo, se calhar há certas coisas que não faz sentido. Okay? Mas se for uma aplicação, já o ganho de eu ter uma aplicação é muito maior. Então esse é o terceiro nível. Por exemplo, nós dentro da nossa organização, nós estamos nesse nível, nós estamos a desenvolver aplicações próprias,
ok? Porquê? Porque nós temos escala e conseguimos otimizar melhor o nosso tempo e o tempo das nossas pessoas e tudo mais, e conseguimos criar aqui regras de negócio muito mais finas, digamos assim, que permitem alavancar muito mais o negócio. E usamos ferramentas no-code e low-code na mesma para criar as aplicações. Okay? Isso é toda uma outra área. Mas pronto. Eu o que digo é, as pessoas quando começam, devem começar por esse primeiro nível. Faz todo sentido. E são, lá está, como tinhas dito há pouco, portanto, começar pelas pequenas automações, acho que é um excelente caminho, não é? E começar pelas pequenas coisas que permitem resultados incrementais. Porque eu também reconheço que acho que isso é um problema. Quando a malta às vezes começa a entusiasmar com as automações, às vezes por trás quer automatizar tudo, não é? E depois o ganho não é proporcional. E, inclusive, muitas vezes, o valor que nós vamos ter que investir, seja com horas do nosso tempo, seja com recursos externos, estar a pagar para alguém fazer esse trabalho, muitas vezes não compensa sequer fazer a automação. E recordo-me por acaso que o Alex Hormozzi tem precisamente um vídeo, um reel, onde fala sobre isso. Aquela altura lá numa empresa chegava a ver dele: olha, Alex, precisamos aqui de automatizar este processo na contabilidade, que está uma chatice. Ele: bem, mas ok, deixa-me falar aqui com o programador. Olha, então, malta, isto para fazer automatizar este processo, quanto é que isto nos fica? Pá, isto em desenvolvimento vai ficar por $120 mil, um caso assim de género. E ele: pá, mas espera aí, eu consigo ter uma pessoa a trabalhar lá por 57 mil. Pá, não compensa. Ou seja, ele fez precisamente o mesmo racional que estavas a fazer, e acho que isso também tem muito a ver com a tua experiência em gestão. E depois, ok, primeiro vamos pensar no problema, na tal questão do diagnóstico. Qual é o problema? Quanto é que nos custa esse problema, não é? E só otimizá-lo, quanto é que vamos ter que investir? Em energia, em recursos, em tempo? Quanto é que isso nos vai? Só depois definir o que é que eventualmente vai sair no final do dia dali, não? O que é que como é que se vai resolver isto, não é? E a questão que eu tinha que colocar também é, tu falaste há pouco num tema que é o tema dos programadores. Ou seja, o programador é caro, ponto. Acho que de uma regra geral, contratar alguém para fazer programação é um custo considerável, seja como freelancing, seja como recurso interno, é efetivamente um custo oneroso. Como é que tu vês, portanto, este advento da inteligência artificial do ponto de vista da programação e das ferramentas no-code? Porque acho que está-se a juntar aqui uma caldeirada porreira para o futuro, mas qual é a tua visão neste momento e aquilo que tu esperas que vai acontecer, por exemplo, daqui a 5 anos, nesta mistura, nesta amálgama de variáveis que é, ok, AI, programação e ferramentas no-code? Eu não acho que os programadores sejam caros. Eu acho é que pode ser caro para mim, né? Pode ser caro para ti, pode ser caro dependendo da situação do negócio. Eles têm o seu papel, claro, exatamente. Obviamente, sei lá, a gente pode dizer que um carpinteiro é caro, né? Sim, depende do retorno. Mas tu montaste esta mesa, blá blá, né? E então depende do retorno que a gente tem, né? Agora, tu trouxeste aqui um tema engraçado, que é, eu não sei como é que vai ser o futuro. O que eu vejo é que cada vez mais o acesso à tecnologia é mais democrático, é mais acessível a qualquer pessoa. Ou seja, hoje, qualquer pessoa com acesso à internet e um computador consegue entrar no YouTube, consegue aprender a usar as ferramentas, consegue usar as ferramentas de uma forma muito mais rápida do que se tivesse que aprender a escrever código. Ou seja, o momento de zero até à criação de valor é mais curto. Porquê? Porque o acesso às ferramentas é mais facilitado, as ferramentas são mais fáceis de usar e hoje em dia, com AI, acredito que as ferramentas cada vez mais vão integrar mais com AI, vai ser muito mais fácil. Dou-te um exemplo. Ontem foi a conferência do Flutterflow. O Flutterflow é uma ferramenta low-code, desenvolvimento em Flutter, mas que tu consegues fazer tudo visual, etc, etc. Não é? E ontem eles fizeram a conferência deles. Tu hoje consegues desenhar elementos, tipo desenhas como se fosse com o Paint, okay? Desenhas tipo um botão, e hoje aquilo reconhece, aquilo tem AI e tudo mais, reconhece e cria-te o botão programado. Okay? Ou então diz assim, na tabela, queres chegar a uma estrutura de base de dados, ok, uma arquitetura de base de dados, chegas lá e dizes o que é que queres, como é que queres, blá, 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 escrito, clicas entre aquilo que cria a estrutura. Se aquilo que é bom ou não, isso já é discutível. Okay? Acredito que o resultado daquilo que é criado cada vez mais vai ser mais aproximado àquilo que gera mais valor. E então, eu diria que existem aqui 3 correntes, não é? É o acesso tu falaste em no-code, ok? Então o acesso às ferramentas é muito mais facilitado. AI vai ajudar-nos a descobrir e a ultrapassar certas barreiras, porque a gente pode fazer perguntas ao AI e o AI dá-nos as respostas. Acho que aqui depois a qualidade do output tem a ver com a qualidade do input, não é? E a terceira que tinhas falado era qual?
Era no code, inteligência artificial e os programadores. Os programadores, pronto. Eu acho que os programadores vão sempre, de certa forma, insistir. Não sei em que volume, não sei em que especificidade. Eu acredito é que vão ter o trabalho muito mais facilitado a nível de, por exemplo, diagnóstico, debugging e tudo mais, porque a gente pergunta ao AI, a um chat GPT da vida ou o que for, ou que já está integrado e que ele vai nos dar a resposta. Dou-te um exemplo prático. Tinha um colaborador meu que está a desenvolver umas coisas em Looker Studio. Não é Looker Studio, mas é algo muito semelhante, lá no Bittrex, que é um CRM que usamos, e que ele tinha de fazer umas chamadas em SQL e tudo mais. Eu nunca mexi em SQL na vida, ok? Que ele tinha que haver o cruzamento de duas tabelas. O que é que eu fiz? Eu fui lá tentar perceber como é que era, como é que era a estrutura, percebi que aquilo era SQL, vi as tabelas, vi como é que as tabelas se uniam, ok? Porque aquilo é uma tabela tipo Excel, uma tabela em SQL é Excel, ok? Só para as pessoas perceberem melhor. Então eu percebi que a coluna A desta tabela e a coluna B da outra tabela eram a mesma coisa, então era um ID, ok? Depois eu expliquei isso ao ChatGPT e disse, olha, ChatGPT, eu tenho esta tabela, estas tabelas chamam-se assim, o campo que as une é este, eu quero fazer um join, como é que eu faço isto? O que é que eu tenho que escrever? E o gajo deu-me o output. Eu peguei naquilo, copiei, colei e funcionava. E demorou-me 5 minutos a fazer. Já está. Né? E então, perguntar ao ChatGPT foi 5 minutos. Tentar perceber como é que se chegava lá foi 15. Vá. mas pronto, então eu não precisei de aprender a fazer SQL por uma coisa tão simples. Não é? Não quer dizer que, pronto, um especialista em dados, o gajo tem que saber fazer SQL. Né? A pessoa tem que saber. Mas eu acredito que o trabalho vai ser muito mais facilitado. Eu diria que há aqui duas dinâmicas que são interessantes. No dia eu estava a ouvir uma entrevista que o ex-CEO da Google deu à Universidade de Stanford, que ele até foi, depois retiraram aquilo, que às vezes há algumas coisas que se calhar não devia ter dito e pediram para retirar depois. E não sei se viste a entrevista toda. Não vi a entrevista, vi um clipe que ele um clipezinho só de. Ok. Eu por acaso li ou vi quando estava no ginásio e estava na escada, que é tipo o exercício da morte, que aquilo é horrível, a fazer o meu cardiozinho e diz: deixa-me ouvir aqui esta palestra que este gajo deu, porque ele está a falar sobre AI também, evolução, e ele tocou lá num ponto em relação aos programadores que eu achei muito interessante. Diz ele: os programadores, vocês têm que ter noção que hoje em dia um programador tem que produzir o dobro daquilo que produzia. Porquê? Se ele utilizar a inteligência artificial a seu favor, portanto, ele consegue ter um output de produção brutal, um incremento no mínimo do dobro para aquilo que era uns anos atrás, precisamente por esse tipo de situações. Vou dar um caso muito simples e não percebo bola de código mesmo, nem CSS, só sei reconhecer algumas coisas. E por exemplo, o Elementor, quem não sabe, é um page builder para o WordPress, que é onde eu faço as landing pages e ensino também o pessoal dentro do Deep a trabalhar com o Elementor, porque acho que em termos de page builder, e sei que também gostas do Oxygen, que agora já não é Oxygen, não é? Aquilo já... acho que eles mudaram agora, mas pronto. Ok, é Oxygen e depois há outro. Exato, existem vários. Pronto, o Elementor é aquele que tem um investimento muito grande, portanto, foi comprado pelo GoDaddy e, portanto, aquilo há de estar a investir naquilo durante muitos anos. E à conclusão, eles investiram também muito na parte de inteligência artificial, que eu acho incrível. Pena agora cobrarem créditos para utilizar a inteligência artificial. Mas, por exemplo, estava lá a fazer, tinha o formulário, estava a fazer o formulário e de repente, ok, peraí, tenho que ter aqui o botão de aceitação do consentimento, não é? Da política de privacidade, e ao meter o formulário aquilo ficava num sítio errado. Isto não faz sentido nenhum. Deixa-me aqui o código, vou usar aqui a inteligência artificial. Então, diretamente da plataforma, ou seja, não saí do ecossistema do Elementor, enquanto estava a desenvolver o formulário, foi só chegar lá, usar lá o agente deles de inteligência artificial. Olha, Elementor, isto aqui não está no sítio certo, por favor, coloca-me no fim, por favor, o campo de aceitação. Clique, pau, já está. Que maravilha, que menino, assim já gosto, não é? Assim já me parece ser bastante mais razoável. Isto para dizer que eu acredito que, como tu disseste há pouco e bem, ou seja, quando nós falamos que um programador é caro ou não, tudo depende da fase da jornada que tu estás em termos de desenvolvimento do teu produto, enfim, do teu negócio, o que seja. Agora, o que é certo é que, para já, contratares um bom programador, eu acho que em relação, ok, vamos falar aqui da média nacional em termos de ordenado, é um valor elevado, sem sombra de dúvida, e depois o programador também vai trabalhar uma parte e depois 2 para amanhã ele sai e depois quando vem outra pessoa vai sofrer também porque vai ter que saber ler o código que ele escreveu, enfim, ou seja, não é uma coisa clara para toda a gente. Existem várias formas de chegar a um determinado resultado e nem sempre, então aquilo que ao longo dos anos a trabalhar com e-commerce e por aí fora,
o que eu noto é tipo, alguma coisa não está muito bem explicada, o pessoal lá, pá, nem mês que, pá, não sei quem é que fez isto desta forma, se o mês vai estourar, não é? Portanto, é sempre ali um filme para o pessoal conseguir fazer isso. Mas de alguma forma, eu acredito que esta parte de no-code e inteligência artificial, como tu disseste bem, vai ser um contributo enorme para o desenvolvimento de negócios. Pelo menos naquela fase inicial, ou mesmo até para fazer os MVPs. Portanto, hoje em dia já consegues fazer, testar um produto, não é? E existe também a questão dos micro-SaaS também, que eu diria que é de alguma forma uma tendência também, o pessoal fazer micro-SaaS para experimentar, ver se aquilo tem aceitação da parte do mercado, ver se aquilo funciona, resolve o problema e depois, se a coisa funcionar, escalar. E curiosamente o CEO também, ex-CEO da Google, ele estava a dizer isso. Vocês podem fazer uma coisa muito simples, que é ver uma aplicação que está a ter sucesso. Vamos imaginar que querem criar uma rede social parecida com o TikTok. Vocês dizem à máquina para copiar o código, fazer uma coisa que seja semelhante, e vocês lançam aquilo, testam. E há lá um aluno que levanta a mão e diz: ok, olha, eu percebo isso, mas então em relação à lei? E ele: é para isso que servem os advogados, não se preocupem com isso. Portanto, ele diz qualquer coisa deste género. Imaginem que vocês fazem isto, não é? Ou seja, dizem à máquina para copiar o código e vocês não podem copiar o código, fazer uma coisa semelhante, e daqui por um tempo há um problema legal. Só há um problema legal se o negócio conseguir subsistir. Porque se não conseguir subsistir, o dono desse código nunca vos vai chatear porque vocês morrem entretanto. Ou seja, é preferível vocês de facto fazerem isto, acelerarem no início, ok? E depois, se a coisa correr mal, se houver algum problema legal, é para isso que os advogados servem, não se preocupem com isso. É preferível infringir nesse sentido, copiar e depois lançar, e depois logo se vê. Os advogados vão, como ele diz, vão clean up the mess, portanto, que vocês fizeram, mas vocês já têm sustentabilidade. E a pergunta que eu te lanço é: tu achas que, de alguma forma, para quem quer ser o eu predador, não é? Ou seja, o pessoal que quer trabalhar só por si, ou seja, não quer ter uma empresa, não quer ter colaboradores, enfim, quer ter um negócio pequenino que lhe permita gerar, que ideias, de alguma forma, é que tu achas que hoje podem ser capitalizadas nesse sentido, utilizando ferramentas no-code e também, ou serviços de AI, por exemplo? Imagina, ok, eu quero lançar um negócio e quero utilizar ferramentas. Olha, pronto, o homem agora vai. É o que dá. Para acabar essa pergunta. O Jorge quer fazer um esforço. E ele, pá, não vou tossir. Não, vou. Agora é que vou mesmo tossir. Queres um bocadinho de água? Afinal, nós temos aqui a água também, malta. Isto não falta nada para os nossos convidados. Temos que dizer, dá-me só um bocadinho que eu vou já buscar. Eu vou aguentar. Obrigado. É só pena ainda não haver uma máquina de finos, mas para lá vamos. Já se pudesse ligar aí o ar-condicionado. Vamos também Está ligar aqui calorzinho. o ar-condicionado. A máquina de finos aqui mesmo era top. Aqui já aquilo na mesa, estás a ver? Não tens o comando aí? Tem que estar aqui deste lado, pensei que estava ali. Estava ali, aguentava ver se conseguias acabar a pergunta para dar o corte limpo. Também acho que isto é o que dá piada, não é? Porque isto é aquilo que acontece na vida real e as Exato. coisas são como são. Mas, ou seja, no fundo a pergunta era neste sentido. Que sugestões é que tu podes dar? Ou seja, na tua opinião, olhando para aquilo que o mercado necessita, quer em ferramentas no-code, quer em termos de AI, não é? O que é que tu achas que alguém que quer lançar um negócio, enfim, ter uma renda nessa área, que tipo de serviço ou ideias que essa pessoa pode implementar para ganhar algum dinheiro? O que as ideias... Há 1000 ideias, ok? A gente pode, numa conversa com alguém que tem um problema, a gente consegue chegar às ideias. Aqui a questão é que, número 1, a gente deve tentar, ou melhor, vou responder isto não dando ideias, porque as ideias é muito difícil ir por aí, e as ideias valem 2 tostões, ok? Aqui a questão é, nós é tentar perceber, fazer o tal processo diagnóstico para tentar perceber onde é que está o verdadeiro problema, número 1. Número 2, a segunda pergunta que eu faria é, ou que eu tentaria responder é: será que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver esse verdadeiro problema? Se as pessoas estão dispostas a pagar, ok, começamos a ter começamos a ter aqui um sinal que nos leva à terceira pergunta, que é: ok, existe margem suficiente para eu poder ganhar e criar aqui um negócio à volta disto? Sim ou não? E muitas vezes este processo nós não temos que sequer programar nada. Ok, a gente temos que fazer entrevistas, temos que falar com pessoas e depois temos que tentar vender. Se a gente tentar vender muito antes até ter o nosso produto e tivermos pessoas dispostas a pagar, então que são sinais que a gente vê, ok, agora faz sentido eu se calhar começar a investir algum dinheiro
a criar estes produtos, ok? E estes produtos podem ser tecnológicos ou não tecnológicos, ok? Vamos imaginar que é um produto tecnológico. Ok, então será que eu consigo aprender as ferramentas se não tiver dinheiro para investir e contratar alguém, um no-coder, por exemplo, ou um low-coder, para desenvolver estas ferramentas? Será que eu consigo aprender estas ferramentas? E hoje em dia existem ferramentas que são muito básicas que nós conseguimos usar para construir estes primeiros protótipos, ok? Depois, uma das vantagens que os low-coders... Eu vou falar mais em low-code porque a diferença de low-code e no-code já agora é que no-code é que não existe mesmo qualquer nível de programação, ou seja, tu não escreves o mesmo código. Low-code é um mix entre hard-code e no-code, ou seja, tu tens elementos que tu arrastas e crias lógica e tudo mais e interfaces usando ferramentas no-code, mas a plataforma é aberta o suficiente para poder escrever código e ler aquele código, e então é mais avançada. E a vantagem de um low-code é que tu consegues fazer coisas bastante mais complexas a nível de enterprise, ok? Só que aqui a questão é, um low-coder e um no-coder consegue programar muito mais rapidamente que um hard-coder. Okay? Porquê? Porque muitas das infraestruturas já estão criadas, logins e tudo mais, e já está tudo criado. E depois a parte, só o simples facto de eu ter que poder arrastar de um lado para o outro e dar regras de negócio de uma forma visual, acaba muitas vezes por ser muito mais rápido. Okay? Então isso permite, ao ser mais rápido, se calhar o custo daquela pessoa, custo por hora, é o mesmo, mas a velocidade faz com que eu chegue a valor, ou seja, criar valor muito mais rapidamente. Então, algo que se calhar demorava 3 meses, se calhar passa a demorar 3 semanas. Okay? E isso permite fazer com que o dinheiro estique mais. Então, se eu tenho só 10 mil euros para investir numa solução, porque eu andei a poupar e tudo mais, e já tenho todos os sinais respondidos de que isto é negócio e começo a criar, eu com esses mesmos 10 mil euros vou muito mais longe do que se eu fosse a contratar programadores para fazer código nativo. Mas depois, claro que existem outras questões, que é a minha empresa é puramente tecnológica, tipo, eu ganho dinheiro com a tecnologia em si ou com aquilo que a tecnologia faz. E então aí depois são decisões diferentes, não é? Mas pronto, então aquilo que eu vejo é, eu partilho da opinião é o Eric Schmidt, não foi? Sim, correto. Que o Eric dizia de que tu queres fazer uma coisa, tu podes usar AI com estas ferramentas no-code para poder criar, começar a tentar criar valor e dar esse protótipo à mão das pessoas para tu veres a usabilidade que a pessoa vai dar às coisas, né? Porque a gente muitas vezes estamos a criar algo, imaginemos que a pessoa vai usar de uma certa forma e a pessoa não usa aquilo daquela forma, ou não sente valor suficiente para poder pagar. E aqui o facto da pessoa pagar é um sinal muito grande. O facto de tirar dinheiro da carteira e pagar, nem que seja olha, queres-me pagar 100 euros para ficares aqui na reserva, blá blá blá, só esse simples facto é um sinal muito forte. Mas pronto, depois varia muito do que é a ideia e tudo mais. Eu acho que as pessoas não precisam de ideias. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, ideias são aos pontapés. Eu acho que as pessoas devem tentar resolver algo que conhecem, dores que sentem, muitas vezes, e depois tentar perceber se há outras pessoas que sentem mesmo essas dores. Se essas dores são semelhantes. E se forem semelhantes, e se forem de indústria, e se for uma dor de indústria, então, aí a gente começa a ver, este problema é grande o suficiente para eu poder justificar a criação de um produto. Porque um produto é resolver um problema em escala. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Então, é isso. É essa a minha visão da coisa. E é curioso, eu partilho em 100% da visão que estás aqui a expor. E, inclusive, no DIP, no contexto da infoprodução, muitas vezes a malta diz: Helder, eu até queria criar um curso online ou viver da infoprodução, mas eu não sei o que é que é de fazer. Não sei por onde é que... Vou falar sobre o quê, não é? O que é que eu vou ensinar às pessoas? E aquilo que eu indico sempre é: tens de pensar numa coisa, que é: que tipo de problemas é que tu vais resolver às pessoas? Qual é a dimensão do problema? Porque uma pessoa, quando compra um serviço ou compra um produto, tendencialmente quer resolver uma de 3 coisas. Ou quer reduzir custos, ou quer aumentar vendas, ou então resolver uma dor. E às vezes há dores que tu pagas o que for, porque não queres ter aquela consumição, não é? Se me chegares a mim e veres assim: olha, tem aqui um produto que, lá está, no code, que te vai permitir deixar de fazer aquele processo que é chato, que é aborrecido, e és tu que o tens que fazer e custa-te só $10 por mês. Onde é que eu assino, não é? Faz favor, está aqui o meu cartão, take my money, não é? E a questão é um bocado por aí, que é: quando nós estamos a desenvolver um produto, ele tem que resolver um problema. E quanto maior for o problema, maior será a nossa legitimidade para pedir um determinado valor económico por aquele produto.
Por exemplo, há dias estava a dar esse exemplo do nosso amigo Pedro Alfaiate, não é? Que ensina o pessoal a fazer lojas online em Shopify. E colocava-se a questão porque é que o pessoal comprava esses cursos e por aí fora. Então, vocês têm ideia quanto é que custa fazer uma loja em Shopify? Por exemplo, se já mandaram um briefing para uma agência, olha, queria fazer uma loja assim, 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 com estas características, quanto é que isto me vai ficar? Não é? De repente, pá, não sei bem, mas sei lá, 2.000 euros, 3.000 euros, pá, muitas vezes é tipo 10.000, 15.000 para início de conversa, não é? E portanto o Pedro consegue resolver um problema que é, ok, tu queres lançar um projeto, mas queres fazer uma coisa decente, não tens dinheiro para pagar 15.000 euros ou não queres estar a fazer esse investimento à cabeça, então aprende a fazer, tu implementas. Ok, pode não ser a melhor loja do mundo, que até poderá ser, não vou dizer o contrário, mas que é a partir de alguém que está numa fase de início da aprendizagem, da acomodação do conhecimento naquela área em particular, é normal que a loja se calhar não vá ao encontro a 100% das suas expectativas iniciais. Mas ainda assim, é o suficiente para lançar. Ok, lançou, está a vender, está a gerar incoming, bootstrap, volta a investir no negócio, ok, geramos, volta a investir, vamos continuar a crescer. Vai chegar um momento, se calhar, em que tu dizes, ok, já não faz sentido ser eu, agora quero fazer uma nova versão, então vou contratar alguém que é especialista para o fazer. Mas quer as ferramentas no-code, quer a inteligência artificial, eu acho que aquilo que resolvem de facto é o grande problema do ponto de partida. Não é? O pessoal que quer começar a fazer alguma coisa, mas não tem recursos, não tem meios para dar aquele kick-off e dizer, ok, pá, agora vou arrancar, não é? Falavas há bocado em, por exemplo, montar uma automação tipo Calendly, não é? Ou mesmo até com o Calendly em si. O Calendly veio resolver um problema que existia, não é? Ou seja, porque é que eles montaram aquele software, porque é que eles desenvolveram aquela solução? Porque basicamente havia um problema de agendamento, que era, pá, a sobreposição da agenda, não é? Depois como é que a pessoa vai receber notificação, como é que não vai, e isso é um problema que eles resolveram. E acho que hoje em dia, com as automações, parece-me a mim, mas tu também o dirás melhor, que a quantidade de aplicações que nós conseguimos falar entre elas, não é? Para gerar um determinado resultado, para fazer um determinado processo, acho que é uma grande vantagem para pequenos empreendedores. Não diria nem tanto para grandes empresas, porque essas normalmente já têm um nível de integração com sistemas, ERPs e coisas do género, já é tão profundo que não querem muito ir por aí, se bem que muitas vezes para lançar seria muito mais ágil, mas acho que para os pequenos negócios é uma ajuda muito grande. Ou seja, vês esta questão dos pequenos negócios como, ok, no-code, low-code é uma grande ajuda, ou achas que isto é igual para toda a gente e não faz diferença? Eu acredito que é igual para todos. Okay. Ou seja, empresas muito grandes têm outro problema, que é, por exemplo, imagina, tem um ERP, ok? E aquilo, eles vivem muito dentro daquele ERP, mas depois sentem necessidades na linha da frente no negócio para criar aplicações, por exemplo, porque esses ERPs normalmente são monstros, que são demasiado grandes e que são pouco ágeis. E qualquer coisinha que eu queira fazer numa modificação são rios de dinheiro para fazer essas modificações. E muitas vezes eles têm APIs. Então, se eu tiver uma API e eu quiser criar um produto na linha da frente para a pessoa que está a fazer o atendimento, por exemplo, e para essa pessoa ser muito mais ágil e poder fazer integração com o ERP, por exemplo, é muito mais rápido, muito mais barato e muito mais fácil criar uma pequena aplicação que vai ligar por API ao ERP grande, ok? Ao software central, e usar no-code, low-code para isso. Hoje em dia as ferramentas low-code, no-code estão bastante avançadas ao ponto de tu ter estruturas que são altamente escaláveis, okay? Que podem ser usadas por milhões de utilizadores. Okay? E então e usam cada vez mais regras de programação que são semelhantes para não dizer iguais a hard code. Okay? E então eu diria que isto é acessível para toda a gente. Tu tens produtos que, por exemplo, o Mod Systems. O Mod Systems é uma empresa portuguesa, ou criada por um fundador português e tudo mais. Aquilo é uma ferramenta low-code para enterprise. Tu tens Vodafone, tens uma data de bancos a usarem, tens montes de empresas a usarem aquela ferramenta e é uma ferramenta low-code. Porquê? Porque aquilo acelera a velocidade, é muito mais rápido desenvolver em OutSystems, por exemplo, com aquela ferramenta low-code, do que se eu tiver que programar do zero. E essas empresas, um programador em OutSystems é igual a 5 ou 10 programadores normais, se eu tivesse que fazer a mesma coisa. Então tu consegues usar com enterprise, com empresas gigantes. Há pessoas que dizem, mas tem segurança. Aquilo é seguro, né? São ferramentas usadas são milhares de empresas, né? A segurança é igual, depende das regras que tu tens. Mas também pode ser usadas, tu tens ferramentas que podem ser usadas por pequenos empreendedores, por empresas por colaboradores dentro de empresas. Eu comecei assim, eu era um trabalhador, estava ali,
E eu comecei a fazer, a usar aquelas ferramentas. Depois de repente a malta, tipo, ok, como é que tu estás a produzir tanto valor? Né? Produzo tanto valor porque eu alavanquei-me. Porque eu automatizei aquilo que podia ser automatizado. E então eu tenho centenas de automações a correr, não é à toa. É porque aquilo, o negócio tem que fluir e as coisas de informação têm que ir de um lado para o outro, e eu arranjei uma forma de alavancar o meu tempo. Então para mim hoje em dia as ferramentas no code, low code e as automações e tudo mais são formas de, número 1, eu chegar de 0 a 1, e aí eu acho ótimo as pessoas fazerem cursos para poderem aprender, porque das duas uma. Eu costumo dizer, né? Qual é a velocidade que tu queres ir de 0 a 1? Ou qual é a velocidade que tu queres ter o site? Ou qual é a velocidade que tu queres ter o e-commerce? Queres ter um e-commerce todo XPTO com um Shopify brutal e que vou gastar 20 mil euros? Ok, se calhar para o negócio é isso que faz sentido, porque o tempo que vão demorar a aprender, a ter alguém a aprender o recurso e a fazer aquele site que querem com aquelas features todas, vai demorar montes de tempo, vai demorar mais do que os 20 mil euros que eu vou investir. Então se eu quero ir mais rápido, então se calhar eu contrato pessoas para fazer o trabalho. Se eu tenho tempo e não tenho recursos, se calhar vou aprender. Se eu tiver um mix, podes fazer um mix, podes fazer uma mentoria onde vais ter alguém com quem tu vais aprender, com um curso, por exemplo, gravado, sei que tu tens isso assim, e depois tens sessões de mentoria para que quando eu chegar a um roadblock, quando eu chegar a uma parede, eu tenho alguém que já passou por esse processo e que vou-lhe perguntar: olha, Helder, como é que tu fazes isto? Como é que tu fazes aquilo? Qual é o equipamento que eu devo comprar? Se eu começar a fazer essa pergunta, ainda há bocado estávamos a falar, não, tens que ligar o áudio dali, puxares por ali, porque o som, não sei o quê, blá blá blá. Quantas horas eu vou poupar se eu quiser fazer isso, não é? Só por ter ali alguém que eu consiga fazer perguntas, não é? E então estes programas, esses infoprodutos e tudo mais, cada vez essas estruturas são montadas de forma a poder ajudar as pessoas e a servi-las em qualquer nível que a pessoa esteja, não é? Se eu chegar ao pé e dizer assim: olha, Helder, vou montar um estúdio, tipo, consegues montar esse estúdio, vais dar um orçamento, consegues montar, pronto, e eu quero ter um estúdio assim, em vez de estar a pesquisar e vou poupar há 20 horas, contrata-te para tu montares esse estúdio para mim, não é? E vai ser com o melhor material, com o material mais adequado ao meu budget, mas que as coisas vão funcionar, e é isso que a gente compra, não é? Ao final do dia a gente paga que aquilo funcione, é a solução, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E o resultado. Sim, exatamente, o resultado. No final do dia o que interessa são os resultados. Como é que lá chegaste? Vale pouco vale, mas o que a malta quer é resultados. E é curioso que nós estamos a levar esta conversa muito numa ótica de produção, ou seja, muito focado na otimização do tempo, por consequência, redução de custo e aumento da produtividade de uma equipa, enfim, do processo em si, mas muitas vezes também temos esta questão ligada à parte das vendas, não é? Ou seja, uma das coisas que eu noto, e hoje em dia, apesar de nós já estamos em 2024, quer dizer, email marketing está cá há 40 anos, mas continuo a ver, por exemplo, falhas grandes na parte da nutrição e na qualificação de leads. Ou seja, muitas vezes trabalhamos numa ótica de vou adquirir mais clientes, tenho que adquirir mais leads, não sei o quê. E depois, espera lá, e tem este desperdício todo, esta carne toda aí para o lixo todos os meses, o que é que se está a passar com isto? Não é? E acredito também de alguma forma, quer as ferramentas no-code, quer também, e agora aqui já nem vou falar tanto no-code, mas por exemplo, criar apenas e só automações, okay? Para tentar reduzir o churn, ou seja, a porcentagem de pessoas que desistem de comprar ou que deixam de comprar passado sistema, acho que consegue escalar muito o negócio e são extremamente simples, ou seja, criar uma automação dentro de um CRM, dentro de email marketing, acho que é da maior importância. E voltando aqui à questão do processo, como é que tu montas todo o processo e por aí vai. Por exemplo, o DIP em si, ou seja, o método DIP, que é um método que eu ensino para infoprodutores, qual é a base? Ou seja, o DIP é a representação de 4 palavras, não é? Que é o descobrir, estruturar, executar e promover. Então o que acontece? Na primeira fase nós descobrimos, ou seja, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou falar, quais são os conceitos que são importantes que eu ter conhecimento para conseguir aplicar no negócio. Depois temos a fase da estrutura, que é a fase das 8 semanas live que nós temos, onde juntamente com os mentorados começamos a fazer os exercícios, a escada de valor, a definir a nossa oferta, qual vai ser a estrutura do nosso curso, vamos fazer um curso em infoproduto, se vai ser live, se vai ser a mistura dos dois, enfim, por aí. Depois o mentorado entra na parte de execução, ou seja, onde basicamente acabam as 8 semanas e ele a partir daquele momento ele começa a pôr em prática isto tudo, porque lá está, também é preciso meter a mão na massa, porque é uma coisa também que eu vejo que falham muito e também com os mentorados do DIP, ok? De forma geral, com toda a gente trabalha na infoprodução ou quer fazer infoprodutos, que chega um ponto de nós ouvimos, mas ok, ouviste, agora está na altura de ora vai lá fazer, não é? Ei pá, isto é o erro e não sei o quê, como é que isto vai, não sei o quê. E depois entramos na fase final, que é na promoção. Mas se isto não for feito desta forma, neste alinhamento de ideias, neste alinhamento de conceitos, nesta acomodação do conhecimento, isto depois chega ao final, as coisas não vão correr lá muito bem. E acredito de alguma forma que nós estamos a falar aqui de um processo
que também de alguma forma eu estava aqui a passar para os meus botões, estava-te a ouvir. Pá, isto também se aplica no fundo à questão das automações, não é? Descobrir o que é que eu quero, não é? Estruturar o que é que eu tenho que fazer para lá chegar, não é? Agora vou entrar na execução. Só não tens a parte da promoção se não for para vender nada, não é? Mas de que forma, por exemplo, é que tu vês? Que automações é que tu dirias, por exemplo, num e-commerce são importantes ter e que tu vês que potencialmente falha muito? Então, nós temos também alguns e-commerces, não é? E então aqui a questão foi sempre como é que nós criamos uma experiência à Amazon não tendo o budget da Amazon. Exato, é um bocadinho difícil, não é? É difícil. Mas a nível de logística, por exemplo, a Amazon aliás, um dos grandes motivos da Amazon ser Amazon é por causa da logística. Sem dúvida. Okay? E um dos grandes motivos foi eles terem otimizado para a logística 2 dias, enquanto que todas as outras operadoras de logística otimizam para 24 horas. Okay. E o facto de terem um dia a mais permite-lhes ter transporte terrestre. Okay? Isso é só uma curiosidade. Então, mas a experiência da Amazon, eles dizem, olha, vamos te entregar naquele dia, ou a encomenda já saiu, ou a encomenda já está a ser preparada, ou vão notificando o cliente. Não é? Então, por exemplo, isso é uma coisa que qualquer pessoa consegue montar no seu e-commerce. Porquê? Porque a pessoa, das duas uma, ou ela é que prepara as encomendas, ou utiliza um 3PL para preparar as encomendas. 3PL, para quem não sabe, é um Third Party Logistics, que é uma empresa que basicamente tem o teu stock e tu mandas uma mensagem, ou um e-mail, ou idealmente está integrado e mandas a própria loja manda uma automação, uma notificação para o software do armazém para preparar aquela encomenda. Como existem, como isto são variáveis que muitas vezes nós conseguimos controlar, então nós conseguimos criar automações que permite, vamos imaginar, tu fazes um pedido de uma encomenda, ainda não pagaste, ok? Pedido com pagamento referência multibanco. Então tu consegues mandar, por exemplo, um SMS de forma automática para o cliente a dizer, senhor cliente, está aqui a entidade, referência e o valor a pagar, ok? O cliente passam 2 dias não pagou, consegues mandar uma outra notificação para pagar. Então aí estamos a tentar resolver as encomendas que não são pagas, a porcentagem de encomendas que não são pagas. Pronto, e vamos notificando o cliente. Podemos ser mais divertidos, menos divertidos, entra depois o espírito da marca e tudo mais. Pronto, depois o cliente paga a encomenda. Ok, nós podemos mandar um e-mail de confirmação. A maior parte dos softwares já fazem essa parte. O passo seguinte é, ok, a encomenda está a ser preparada? O que é que nós usamos para preparar a encomenda? A encomenda é preparada por nós ou não é preparada por nós? É preparada pelo armazém? Então, pelo um armazém externo. Então, quando eu mandar a encomenda para o armazém e o armazém pegar naquela encomenda, eu posso mandar uma notificação ao cliente a dizer, olha, a sua encomenda está a ser preparada. Ótimo. Depois a seguir a encomenda faz toda a diferença. Faz bem a diferença, porque é gestão de expectativa do cliente. O cliente compra, aí quando é que eu vou receber a encomenda? Ansiedade. Epá, eu já comprei, não a Amazon nada. diz-te, vais receber no momento em que estás a comprar, a Amazon diz-te, vou-te entregar na quinta-feira, no dia 27. E na quinta-feira, no dia 27, eles entregam. Encomenda já saiu. Exato. Ok, estou sossegado já. Está a correr tudo bem. Então, esse tipo de coisas, nós conseguimos controlar esse processo e conseguimos criar automações de comunicação para o cliente que vai gerir muito melhor a expectativa do cliente e vai gerar muito mais valor para o cliente. E então, é só essas pequenas coisinhas qualquer pessoa consegue montar. Não precisas de saber programar. Consegues usar estas ferramentas tipo make.com e tudo mais para criar essas pequenas automações para depois o cliente ficar muito mais satisfeito porque ele pensa, minha encomenda já saiu, está aqui o tracking code. Por exemplo, há transportadoras que se houver alguma incidência eles mudam o estado da encomenda. Então nós conseguimos programar, se houver uma incidência nós podemos notificar logo o cliente a dizer, olha, houve uma incidência na sua encomenda, está aqui o número da encomenda, está aqui o número de telefone da transportadora para ligar. E assim o que é que nós evitamos? Evitamos que o cliente ligue para nós para tratar, o cliente pode ligar diretamente para a transportadora, muitas vezes também ligam na mesma, mas pronto. Mas acabamos por aquela porcentagem das pessoas que ligarem diretamente para a transportadora e resolverem o seu problema, nós já não temos que resolver, já poupamos tempo de um recurso de alguém que está ali a tratar desses processos, gastam menos tempo, temos que ter menos pessoas, por exemplo. Não é? Depois, se for um e-commerce muito grande, isso é muito dinheiro. Se for um e-commerce pequenino, pronto, é o nosso tempo. Não é? Pronto, esse tipo de coisas em e-commerce a gente consegue fazer. E acaba por ser simples de fazer e está acessível a qualquer pessoa. Muito bem. Ora bem, já vamos aqui com 1h05 aqui de podcast, não é? Já um tempinho. Passou rápido, não passou? Passou? Eu tive esta continuar se quiseres. Por acaso foi interessante. E nem dei por ela, só agora é que me apercebi que, como estou aqui a fazer a comutação das câmaras também, hoje falta-nos aqui o homem da regi, portanto, mas a gente se enrasca, não é? Português é mesmo assim. Exato. Aliás, tinha um antigo chefe meu que me dizia o seguinte: Paulo, você sabe qual é a diferença entre um alemão e um português? Não, engenheiro, então diga lá. Isto é simples. Você está numa reunião, não é? Imagina, está aqui sentado e está o alemão parte da cadeira, o gajo é um puto de um trambolhão, o gajo levanta-se, fica a reunião toda ali assim, em pé e tal,
nem se mexe, não sei o quê. Se for um português, o gajo vai lá buscar ali uns livros, enrasca, mete logo ali de baixo para substituir a perna, pá, impecável. A grande diferença é que o alemão no dia seguinte a cadeira está arranjada e o português nos próximos 10 anos continua a usar os livros. E portanto eu acho que nós também somos assim um bocadinho. Eu pelo menos sou um bocado, não é? Podes enrascar, portanto, e hoje estou aqui nesta comutação também. Jorge, alguma coisa que queres dizer à malta que queres envolver automações? Uma palavra final, assim, malta, tem que fazer isto. Então, quem quer aprender sobre automações tem 2 caminhos, né? Pode ir aprender sozinho, é um caminho perfeitamente viável. Eu fiz esse caminho de ir tentar perceber como é que se faz diagnóstico, como é que se faz uma automação, quais ferramentas é que podem usar e tudo mais. Ok? Podem ir lamber papel, como eu costumo dizer, que é ir à terceira página do Google, fazer muitas perguntas, ver como é que se descobre, ir ao YouTube, como é que se usa ferramentas e tudo mais. Eu diria que isso é uma aprendizagem, não é uma aprendizagem, é uma técnica bastante válida. Qualquer pessoa deve ser curiosa o suficiente para conseguir descobrir como é que se resolve problemas, ok? E parte desses problemas é saber fazer perguntas. E eu diria que isso é algo que é uma skill que a gente leva para a vida. Qualquer coisa, há sempre alguém que provavelmente já resolveu e a gente consegue lá tentar chegar. Mas pronto, esse é um dos caminhos. O segundo caminho é, por exemplo, entrar dentro da nossa comunidade, que é o negócio automático, por exemplo, ou outras comunidades que existem no mundo, que ajudam a pessoa a encontrar atalhos. No fundo é isso que eu acabo por fazer. O que eu acabei por fazer foi criar um atalho em que a pessoa vai de 0 a 1 para criar automações, para alavancar o seu tempo, alavancar o tempo da sua empresa, alavancar o tempo dos seus colaboradores, sem ter que passar por todos os entraves. Então, no fundo, está a comprar tempo. A pessoa compra aquele programa e a pessoa tem acesso a como é que usa a ferramenta, quais são as melhores ferramentas, tem acesso a como é que a pessoa pode encontrar uma parede e tem que ultrapassar essa parede. Okay? Pode fazer perguntas a mim ou a alguém da equipa para poder ultrapassar essa parede mais rapidamente e começar a criar valor muito mais rapidamente. Não é? E pronto, eu ao longo dos anos fui colecionando pessoas, colecionando páginas, colecionando mentores que me foram ajudando e eu consegui sintetizar isso de certa forma num programa que estamos constantemente a melhorar de forma a ajudar mais rapidamente as pessoas. Nós começámos falando da simplicidade, não é? Eu costumo dizer, simplicidade dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E tu vês as perguntas mais simples são as mais difíceis de responder muitas vezes. Mas isso é fruto de iteração. Porque sofreu tanta iteração, tantas vezes que a gente viu aquela pergunta e fomos limando e fomos trabalhando e tudo mais, que chegámos à essência da coisa. Né? Tu olhas, por exemplo, um iPhone e tu vês, a malta diz, iPhone e Android. Ok, a diferença é que, para mim, é que o iPhone, tu tens lá pessoas que estão constantemente a pensar só naquele botão. Na Amazon existem pessoas, existem equipas dedicadas só a pensar no buy button, por exemplo. Não é? E isso é fruto de muito trabalho, muitas horas, muita afinação para chegarem àquela simplificação e à forma de ser feito com dados por trás, comprovado e tudo mais. Né? Então eu, quando tento sintetizar coisas, aquilo passam horas às vezes ali a bater com a cabeça na parede, experimentação, de tentar fazer coisas, não funcionar, 1000 coisas não funcionaram já ao longo da minha carreira e até chegar a um ponto em que percebo, ok, isto é assim por este motivo. Okay? E eu por mim falo que muitas vezes também te mando mensagem, Jorge, não estou a conseguir pôr isto a funcionar, Jorge, o que é que eu faço, Jorge? E além disso eu diria também tens a vantagem que és um homem de negócios, portanto tens uma aplicação muito prática nos teus negócios e diria que consegues verter esse conhecimento também para os teus mentorados, não é? Que acho que é uma grande ajuda, porque às vezes eu vejo isso também muitas vezes e diria que eu gostava de restar esta questão ou este tópico, que é, vejo muitas vezes automações que eu digo, são espetaculares e depois penso assim, para lá, mas porque é que eu vou aplicar isto no meu negócio? Não faz sentido, não é? Isto é giro, faço uma coisa engraçada, não é? Mas a aplicabilidade e o retorno que aquilo me vai dar, não estou a ver. Exato. Não é? Portanto, não é só fazer só por fazer e dizer que sabemos fazer. Eu acho que faz toda a diferença. Por exemplo, o primeiro passo do nosso processo não é automatizar, é eliminar. É curioso. Se eu puder eliminar algo, não tenho que automatizar, não tenho que delegar, não tenho que fazer nada disso. Sabe? Que é uma perspectiva muito de negócio, não é? Sim. Ok, vamos primeiro ao negócio e depois vamos falar das automações. Já lá vamos, mas agora vamos focar-nos nisto, não é? Exato. Acontece muitas vezes, estou a fazer calls com a minha equipa ou com pessoas com mentorados e tudo mais e eu pergunto-lhes, mas porquê é que isso é interessante? Porquê é que isso é bom para o teu negócio? É bom por causa disto e daquilo. Ok, mas é mesmo bom? Tens a certeza? Tipo, e a pessoa fica ali a pensar. Às vezes não é, outras vezes é. Então às vezes temos a confirmação, outras vezes pensa lá comigo. Então, mas e se fizeste isto desta forma? Ainda agora tive um amigo meu que pediu, olha Jorge, dá-me um orçamento para integrar este sistema de faturação com esse sistema de venda. E eu disse-lhe, ok, olha, está aqui o orçamento. Mas olha, na minha opinião, se tu fizeste isto desta forma, por exemplo, com o e-commerce, sugeriu o e-commerce,
tu tens um plugin que faz aquilo, e se calhar com o WooCommerce tens muito mais flexibilidade. E tu tens um plugin que tu instalas e não tens que pagar E está feito. milhares de euros para fazer aquela integração, não é? E então fica resolvido da mesma forma, não é? Então eu estou a falar contra mim, tipo. Então, a ser sincero, não é? Eu acho que não é falar contra ti, é ok, se estivesse na posição daquela pessoa, o que é que eu faria? Não é? Exato. Também não gostava que me dissesse uma coisa que depois não acredito naquela função, não é o melhor caminho. Muito bem, Jorge, como é que as pessoas te podem encontrar? Dizia à malta, olha ali para a câmara. Ali? Pá, Aquela câmara? Boa. Exato. Então, malta, podem me seguir no Instagram, JM Fonseca, podem seguir o meu site, é o jorgefonseca.me, negocioautomático.pt, mas sim, sou mais ativo no Instagram, por isso podem me seguir por lá. Eu de vez em quando faço umas histórias engraçadas e quando me apetece. Também não sou aquela pessoa que está constantemente a fazer história, não tenho zero paciência. Estou a falar com algumas pessoas que são profissionais nessa área para poder ajudar nisso. Por lá está, delegar em alguém, porque eu tenho zero paciência de estar a fazer stories todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, já lhe disse, é o Roberto Cortês, pela sua capacidade de estar sempre ali no Instagram. Não? É uma máquina. Aquele homem é uma máquina, Roberto. És uma máquina. Exato. Deus então, não dormes, homem. Estás sempre a trabalhar. Sempre ali, tal. Eu tenho dúvidas se ele trabalha ou se o trabalho dele é fazer stories no Instagram. Eu acho que ele já não sabe o que é trabalho ou o que é que não é, não é? Porque exato. Ele está sempre aquilo é trabalho para ele. Para ele é trabalho. Ele faz aquilo muito bem, por acaso. E tem resultados. E é muito consistente. O Roberto tem muito mérito que ele é. Pau, não falha, meu. O gajo é certinho. É um reloginho suíço. Exato. Pau, já sabes que vai ser a história. Não é? É verdade. E é isso. Por isso, eu diria Instagram, subscreva a newsletter. Eu costumo entrar em profundidade na newsletter que escrevo. Ainda agora estive no comboio, quando estive a vir para aqui, estive a escrever uma newsletter muito bacana e é isso. Muito bem. Ora, muito bem. Portanto, malta, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui a ouvirem este podcast. Aproveitem os ensinamentos que o Jorge passou, também as dicas que ele foi passando. Nós também tentamos aqui de alguma forma espremer o homem para ver se o que é que sai deste monte de conhecimento que o Jorge tem. E eu por mim falo que muitas vezes também uso e abuso do Jorge, não é? Oh Jorge, dá-me uma dica, como é que eu faço isto? Portanto, é sempre alguém aqui. E eu faço o mesmo contigo. Exato, estamos cá para ajudar uns aos outros, não é? É mesmo por aí. E, portanto, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Portanto, já sabem, se gostaram, deixem ficar aí um likezinho, seja onde vocês estiverem, em que formato é que vocês estiverem a ver ou ouvir, e preparem-se porque vamos ter aí outro convidado também a muito curto prazo, que também vai ser um convidado muito especial, mas que agora não posso dizer. Está bem? Malta, um abraço a todos e espero que tenham uma continuação de uma excelente semana para vocês. É isso. Bem? E já agora, posso deixar uma última mensagem? Sim. Então, é curioso estás a dizer isso de nós estamos ali a trocarmos mensagens e ajudar mutuamente. A gente faz isto sem qualquer troca de valor. Tipo, ele não cobra nada a ele, o Helder não me cobra nada a mim. E aquilo que eu posso dizer é que a nossa network, mas network sincera, de criar valor no outro, é incalculável, porque nós hoje, tanto eu como tu, podemos pegar no telefone e ligar para umas dezenas de pessoas que nós criamos valor uns nos outros, e para mim isso é o que faz grande diferença de poder, quando nós estamos à frente de uma parede e a gente não consegue resolver, pegar no telefone, ligar, em 5 minutos a coisa está resolvida. E isso vem de uma premissa que tu tens muito também, que é como é que eu crio valor no outro, como é que eu consigo ajudar o outro sem ter expectativa de troca. E isso ao longo dos anos depois cria relações muito bonitas e a gente já se conhece há alguns anos, por isso é fixe. Sem dúvida. E malta, lá está, aproveitem isto também que o Jorge acabou de dizer nas vossas vidas, porque acho que é muito importante. Primeiro porque nós estamos cá, a vida é muito curta, ok? Não vale a pena andarmos aqui às cabeçadas uns com os outros, vamos ajudar-nos. Exato. Porque juntos vamos mais longe, eu pelo menos acredito nisso. E dar primeiro para depois receber, que é uma das coisas também que eu acredito. Aliás, o Faustino costuma dizer que, como é que é? Ser interessante antes de seres interesseiro, assim, uma coisa desse género. Pensei que era brincar no parque. Também diz isso muitas vezes. Aquele peso de menina, não, estou a brincar. Oh, bola. Se um dia estiveres a ouvir, eu acho que não. Mas estou a brincar também, leva-se a mal. Mas portanto, malta, aproveitem porque de facto é importante. Networking. E o Jorge veio cá ao Porto, o Jorge vive na Alemanha, portanto é um grande prazer tê-lo aqui. E hoje vamos jantar, vamos estar também com mais amigos. Portanto, e a vida é assim, pessoal. Aproveitem, façam bem uns aos outros, que é isso que interessa. É isso. Não é? Jorge, mais uma vez. Obrigadão. Obrigado, amigo. Obrigado.